Mauro César falou, né, a respeito dessa situação do Bruno Henrique, que é a seguinte: o staff de Bruno Henrique entende que não se trata de uma renovação, e sim que o Flamengo precisaria pagar mais para recontratar o atleta. Eles alegam que o Fla deixou chegar nessa situação ao não renovar o contrato antes do período em que o atacante poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Haveria uma reunião na terça que acabou não acontecendo. Agora, o staff do Camisa 27 espera que o clube o procure. Propostas verbais de outros clubes já teriam sido feitas pelo atacante. Meu irmão, vai entrar nessa seara aí, nessa brincadeira chamada empresário e vai acabar de cagar tudo que a gente está tentando acreditar que vai acontecer de bom, que é a renovação do jogador mais importante da temporada, né? Vamos lá, cara. Assim, proposta verbal é mais conhecido como migué, porque na boa, vou fazer uma proposta verbal aqui para um jogador, mas em nenhum momento eu materializo isso num documento. Isso aí não tem muito valor. É um argumento que o agente dele vai usar, obviamente, até porque é um argumento bem vazio. Você pode querer acreditar ou não que o Bruno Henrique seria assediado por clubes no Brasil caso ele ficasse sem contrato. Disso eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. É um jogador que tem história no Flamengo, Flamengo que foi o principal time dos últimos 5 anos aí, ganhando mais título que todo mundo, praticamente. Praticamente não, ganhou mesmo mais título que geral. E ele foi um dos principais protagonistas. Ano passado ele não pôde jogar, é verdade, apesar de ter sido até o líder de assistências do Flamengo. E o Flamengo já tinha feito uma renovação com ele, né? Quando acaba o ano de 2019 ali, e o Flamengo reconhece que ele é um dos jogadores mais importantes do elenco, mas que não estava no patamar salarial do Gabigol, por exemplo, do Arrascaeta e tal. O Flamengo faz uma renovação com ele, mesmo tendo um contrato ainda longo pela frente. Então ali o Flamengo, naquele momento, reconheceu o mérito do jogador. É o que a gente cobra mesmo, né? A gente cobra isso do departamento de futebol do Flamengo. Se tem um jogador que precisa ser reconhecido, a gente reconhece. Se tem um jogador que precisa ser chamado a atenção, tem que ser chamado a atenção profissionalmente. E aí o Flamengo, eu acho que o Flamengo toma a decisão certa. Ele toma a decisão certa em não renovar com o Bruno Henrique quando havia incerteza da recuperação dele. Porque, cara, vamos lá. A lesão dele foi uma lesão bem feia. Eu tava no Maracanã vendo, eu vi de frente isso acontecendo. Ali já deu pra perceber. Eu falei na arquibancada um dia, eu falei, cara, não vai ter como ele voltar, bicho. Porque assim, eu tava. Na verdade, eu não tava de frente, tava perto, mas eu tava no lance olhando de trás e a perna do cara meio que dobrou pra dentro. Falei, ih, mano, tomara que não seja tão grave. Só que era muito grave. De 4 ligamentos, o cara rompeu 3. Então você para pensar, pô, o joelho é uma articulação ali, né? Importantíssima da mobilidade do jogador. Para você fazer isso acontecer, você usa 4 ligamentos. 3 foram pro saco, mano. 3 foram refeitos. A tendência do cara ter um prejuízo físico com isso é muito grande. Então, assim, é sábio você esperar um pouco, vai reconhecer toda a história do cara, e é só a história que vai te fazer cogitar assinar um contrato com ele antes mesmo de saber se ele vai estar bom. Mas ainda assim o Flamengo não fez isso corretamente, esperou, e depois viu que, cara, o jogador parece estar em pleno estado. Ali, eu acho que o Flamengo já tinha que começar a tornar mais tangível para o Bruno Henrique uma renovação. E quando isso acontece, quando o Bruno Henrique já dá amostras de que ele seria um jogador útil para o Flamengo, até jogando futebol parecido com o que a gente já viu no auge dele, eu acho que ali o Flamengo deveria se aproximar, mas ali ele já estava nessa condição de, entre aspas, livre. Porque pro agente do jogador de futebol, quando o jogador chega nos últimos 6 meses de contrato, pro agente, aquele jogador é um jogador livre. Ele pode fechar um contrato, um pré-contrato com qualquer outro clube. Pro agente, ele é um jogador livre. Só que na hora de você negociar isso com o Flamengo, não é cabível você usar essa interpretação de que não, ele é um jogador livre, então agora você vai recontratar o cara. Não, mano, não vou recontratar. Porque nesses 6 meses aí, que ele já poderia assinar um pré-contrato, ele continuou sendo tratado no Flamengo, continuou sendo acolhido pela torcida, continuou sendo escalado para voltar a ter ritmo de jogo.
ele continuou recebendo o que ele devia receber, que estava no contrato dele. Então ele não era um jogador desempregado, ele era um jogador com possibilidade de assinar um pré-contrato com outro time. E aí, nesse momento, se ele faz isso, se não for por uma cifra gigantesca, que para mim também não faz muito sentido, ele no Flamengo recebe muito bem, mas se não for por uma cifra gigantesca, ele vai querer abrir mão da idolatria, do reconhecimento, do carinho, de tudo que ele tem, da história que ele tem no Flamengo, por conta de uma diferença salarial que me parece ser irrelevante hoje. Eu não consigo ver, por exemplo, no Brasil, alguém chegar e pagar 2 milhões para ele, mesmo considerando que uma parte disso seria Luvas, que é um jogador que vai fazer 33 anos. Vai dar um contrato para ele de quê? De 2, 3 anos? Vai empurrar ele até 36 anos pagando esse salário? Então, assim, é muito difícil da gente ver isso acontecendo. Seria muito irresponsável. E se o Flamengo fizesse, seria irresponsável e a gente teria que criticar. Porque a gente critica quando a gente vê uma auto-renovação no contrato do Davi Luiz. Não estou comparando aqui aquilo que o Davi Luiz entrega para aquilo que o Bruno Henrique entrega, não. Mas a gente vai enxergar os dois jogadores com idade avançada. Eu sei que nem todo jogador sente a idade tão rapidamente. O Bruno Henrique é exatamente um exemplo contrário a isso. Ele conseguiu voltar de uma lesão grave já com 32 anos e voltou bem. Então isso é um indicativo importante para o Flamengo renovar. Inclusive eu acho que isso autoriza o Flamengo a renovar por mais do que um ano. Embora nessa idade o ideal seria você ir renovando ano após ano e avaliando o jogador. Mas nesse caso eu acho que a exceção que o Flamengo pode abrir é a exceção da longevidade do contrato, que para mim não passaria de 2 anos. Para mim, o máximo seria 2 anos. Agora, negociar ajuste salarial, aumentar de 1,5 milhão para 2, para 2,5, aí eu acho que é o Flamengo sendo abusado ali, inclusive tirando o espaço da folha salarial do Flamengo para ter mais de um jogador. Porque se você paga 2 milhões para um jogador, galera, você consegue pagar, tipo, 700 mil para 3 jogadores bons, pô. E vai dar mais ou menos esse valor aí. Eu sei que é muito difícil encontrar jogador tão bom quanto o Bruno Henrique foi em 2019. Hoje ele já não é essa versão. Hoje talvez o futebol que ele entregue já seja menor do que ele recebe, mas no salário dele também tem a história com o Flamengo, então eu consigo enxergar como justo a remuneração dele atual, que deve ser para cima de 1 milhão, deve ser tipo 1,2 milhão, imagino eu, até porque isso ajuda a calibrar também a multa, foi o que o Flamengo fez quando renovou com ele. Mas se ficar flagrante que ele está querendo usar da fragilidade, da fragilidade política e ambiental do Flamengo hoje para poder demonstrar, olha, eu sou o único que vocês podem salvar a temporada, então por conta disso agora chegou a minha hora de pegar essa faca que já estava enfiada no Flamengo e torcer. Aí eu acho que o Flamengo tem que sair fora. Aí é até uma opinião impopular, boa parte da torcida provavelmente não vai concordar muito comigo, mas nesse caso aí eu acho que a gente tem que olhar mais para o Flamengo do que pro Bruno Henrique, que é um ídolo, não vai deixar de ser ídolo. Mas eu acho que nesse momento a gente tem que olhar para o Flamengo, que é o que a gente cobra dessa diretoria, profissionalismo. E nesse momento, infelizmente, você vai ter que ser muito mais profissional do que amador. O amador ele vai apelar para o sentimento que ele tem com o jogador. O profissional não, ele vai apelar para os números que o jogador traz. Hoje ele traz números melhores do que a maioria, mas isso não é um parâmetro lá tão considerável. É um parâmetro bom para um jogador que vem de lesão. Então dá para a gente confiar em mais 1 ano, 2 anos, manter ele ali. Mas é isso. Eu acho que é um assunto bem polêmico mesmo, mas eu acho que o Flamengo deveria se posicionar mais ou menos por aí. Só acho que demorou para deixar isso muito cristalino para o Bruno Henrique, porque eu acho que isso não aconteceu. Me parece que não aconteceu. A gente não tem acesso a todas as informações. Mas me parece que o Flamengo foi empurrando isso com a barriga, como sempre faz. Vou esperar a final da Copa do Brasil, vou esperar não sei o quê, vou esperar não sei o que lá. E aí agora o Flamengo, num momento político conturbado, vai estar suscetível a esse tipo de exploração, que eu acho que nem é do Bruno Henrique, tá? Eu acho que é do staff dele mesmo. Eu acho que se fosse o Bruno Henrique mesmo, ele facilitaria muito mais essa renovação.